NSC TV. Tudo que move a gente. NSC Notícias. Oferecimento Queres. Baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta. E Empresas Radar. Serviços especializados para sua empresa ou patrimônio. Boa noite. A gente começa essa edição do NSC Notícias com a indefinição que envolve os setores de hotelaria e de eventos no estado às vésperas dos dias mais movimentados da temporada de verão. De um lado, a portaria do governo estadual que libera 100% da ocupação para os hotéis. Do outro, uma decisão judicial que ordena ao governo catarinense que volte atrás e limite a lotação hoteleira em determinadas regiões do estado. A qualquer momento pode sair uma nova decisão que impacta nos setores hoteleiro e de eventos do estado. Por enquanto, a resposta para quem procura se hospedar em Santa Catarina é essa. Infelizmente, a gente está sabendo dia a dia mesmo. Não tem como dar uma certeza, porque amanhã pode mudar tudo de novo. Na segunda-feira, os hotéis poderiam funcionar com 100% da capacidade. Na terça-feira, a Justiça determinou que o governo volte atrás e limite a ocupação dos hotéis para no máximo 30%, em regiões de nível gravíssimo. Hoje, todas as 16 regiões do estado estão nesse grau de risco. O pedido partiu do Ministério Público de Santa Catarina. A Procuradoria-Geral do Estado protocolou no início da tarde um recurso contra a liminar. O setor vive um clima de incerteza. Você não pode ficar fazendo esse abre e fecha, porque a gente tem responsabilidade com quem você faz a reserva, você recebe o pagamento, e aí na hora de hospedar, como é que fica? Você vai escolher quem entra, quem não entra? Essa situação, claro, atinge todo o estado, principalmente as cidades litorâneas. Em Balneário Camboriú, muitos hóspedes já desistiram das reservas. Essa questão sobre a ocupação hoteleira gerou muita polêmica nesses últimos 2 dias. Nossa ocupação, que jamais atingiria a 100%, despencou violentamente. Hoje não temos 20% de ocupação. Desde o começo da pandemia, a hotelaria possui padrões rígidos de segurança. Na capital, a mesma situação. Este hotel foi inaugurado há 10 dias. Nossa taxa de cancelamento não é das maiores, mas já está em torno de 20%, 25%. A decisão realmente é de segurar os eventos, porque gera realmente um investimento, um custo que possivelmente não se concretizará. Então a gente optou em manter os 30% e nesse momento não fazer eventos de Réveillon e preservar aí pela segurança. O governo também havia liberado o funcionamento de casas noturnas em regiões classificadas com risco potencial alto, amarelo no mapa, e grave, laranja. A Justiça definiu que boates, cinemas, teatros e eventos devem voltar a seguir as regras já estabelecidas pela saúde estadual. Antes, o funcionamento desses lugares só era permitido em regiões no risco potencial moderado, azul, com 50% da lotação. Agora vamos atualizar os casos de Covid-19 em Santa Catarina. Nós tivemos 3.000 novos casos confirmados e o número de casos ativos caiu mais um pouco. São 21.886 agora. Nas mortes foram mais 54 registradas nas últimas 24 horas. No total, são 4.939 mortes em Santa Catarina. 5 dos 9 hospitais públicos do norte do estado, aí do Planalto Norte e também Nordeste, estão com 100% de ocupação de leitos para a Covid-19. Em Joinville, a cidade mais populosa do estado, dezembro é o mês com maior número de novos casos de coronavírus desde o início da pandemia. Em julho, pelos boletins da Prefeitura, foram registrados 6.800 casos. Dezembro ainda nem terminou e já são 9.600, quase 3.000 a mais. A cidade soma 471 mortes, segundo o último boletim do governo do estado. Olha, já são quase 10 meses de pandemia e o NSC Notícias fala agora sobre um problema que, infelizmente, não tem acontecido só em Santa Catarina. Encontrar profissionais para atuar na linha de frente no combate à Covid-19 tem sido um desafio para as secretarias de saúde em todo o país.
Nós conversamos com médicos daqui e também de outros estados que têm trabalhado dobrado depois que muitos colegas pediram demissão ou foram afastados. Um dos motivos, exaustão. O Cássio trabalha na UTI de um hospital do Rio de Janeiro e usou uma rede social para desabafar. Não tem mais médico que queira trabalhar com Covid-19 por simples exaustão. Seria importante cada um pensar pelo menos em si. Se ficar doente, pode ficar sem assistência. O recurso, inclusive humano, é finito. O dia que eu escrevi meu desabafo nas redes era um dia que era para eu estar com mais 3 colegas aqui e estava só eu. Está todo mundo muito cansado e sofrendo muito com a falta de pessoal. A Ana se formou há pouco tempo e foi contratada emergencialmente para trabalhar na UTI de um hospital em Florianópolis no início da pandemia. Eu não imaginei, e acho que nenhum de nós imaginou que fosse durar tanto, né? Então, cada mês a gente, não sei se eu falo por mim, mas cada mês eu penso, não, é só mais esse mês, né? É só mais esse mês que vai ser assim tão pesado. Aí passa o mês e vem o próximo, não, mas é só mais esse. A falta de profissionais da saúde tem se tornado um problema grave em várias regiões do país. Seja por medo, cansaço extremo, suspeita ou contaminação pelo vírus, o fato é que os trabalhadores estão se afastando do emprego. E para quem continua atuando na linha de frente, o cenário tem sido cada vez pior. Em Santa Catarina, esse hospital filantrópico que atende só pacientes com Covid-19 precisou contratar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem de outros estados. É uma missão de guerra conseguir gente para trabalhar no enfrentamento da pandemia. Hoje, praticamente 50% da minha mão de obra é de fora. O governo de Santa Catarina não passou o número total de leitos de UTI fechados por conta da falta de profissionais. Mas no hospital universitário, em Florianópolis, por exemplo, 30% dos leitos estão desativados. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, mais de 230 vagas estão em aberto. Em São Paulo, o Sindicato dos Médicos tem recebido denúncias de profissionais que reclamam da exaustão e de outras irregularidades. O pessoal está tendo acúmulo de função, o pessoal não aguenta mais se manter naquele mesmo cargo, naquele ritmo de trabalho, fazendo trabalho por 2, 3 que estão ausentes ali por motivos de saúde, né? Não é um plantão que você passe sem um número razoável de óbitos, né? Você chega metade do plantão, você já preencheu 3, 4 declarações de óbito num dia só. Para quem continua na linha de frente da pandemia, o futuro parece bastante incerto. A gente ama o que faz, a gente está aqui para salvar vidas e acaba que tem que se doar, não tem outro jeito, tem que se doar. Até quando que a gente vai conseguir se doar é que a gente não sabe. Quando a gente está muito cansado, a gente não vê muito... Chega uma hora que a gente se pergunta, meu Deus, por que eu estou fazendo isso, né? Mas aí a gente responde essa pergunta e lembra por que está fazendo tudo isso e aí a gente acha força e segue em frente. A gente só espera que a luz que acendeu no final do túnel, que chama vacina, chegue de uma vez e a gente possa começar a sair disso. É isso. A seguir, a boa notícia que vem da região norte na geração de empregos. E como será a sessão da Justiça 100% digital. Estamos de volta e o assunto agora é recuperação da economia. Porque, apesar da crise causada pela pandemia, um dos municípios aqui do estado lidera o ranking de criação de empregos da região sul em 2020. É Joinville, que ao longo do ano conseguiu criar mais de 7 mil postos de trabalho. A Lisandra Oliveira tem mais informações. Fabiano, só no mês passado, Joinville abriu 3 mil postos de trabalho, a maioria no setor de serviços. Com esse número, a cidade acumula 7.400 vagas criadas nesse ano, mesmo com as demissões. É o melhor saldo em Santa Catarina e na região sul, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Só o setor de serviços abriu quase 1.700 empregos, praticamente a metade das vagas abertas em novembro. Comércio e indústria criaram quase 700 postos por setor. Com os resultados de novembro, Joinville está perto de recuperar todas as vagas perdidas na pandemia nestas áreas. No comércio, o saldo ainda está negativo, 124 vagas a menos em relação ao final do ano passado. Já na indústria, ainda são 205 empregos a menos em relação a janeiro.
No ranking das cidades da região sul com mais criação de empregos em 2020, depois de Joinville, vem Curitiba, no Paraná, com 6.900 postos de trabalho. E ainda Chapecó, no oeste, que ocupa a terceira posição, com 5.200 novas vagas. Fabiano. Olha, depois de um 2020 cheio de mudanças impostas pela pandemia em praticamente todos os setores da sociedade, o Poder Judiciário catarinense é que terá uma novidade no ano que vem. O projeto Juízo 100% Virtual prevê sessões judiciais realizadas somente por videoconferência. Um processo em que não é necessário comparecer ao fórum. Já há algum tempo, Santa Catarina estudava a possibilidade de unidades judiciárias que atendessem especificamente ou especialmente pelo modo digital ou à distância, independente da localização de quem está sendo atendido. Agora já tem data para isso acontecer. 21 de janeiro, uma sessão judicial 100% virtual. O projeto é piloto e acontecerá no 1º e 2º Juizado Especial da comarca de Chapecó. A cidade foi escolhida porque está sem realizar processos físicos há tempos. É que com a pandemia, o correr dos atos dos processos mudou. No 1º e 2º Juizado Especial aqui de Chapecó, por exemplo, todos os processos durante esse período aconteceram de forma virtual. Diante desse cenário, o Conselho Nacional de Justiça apresentou o projeto Juízo 100% Digital, onde todos os atos de processos, como das áreas previdenciária, trabalhistas, de família, devem tramitar de forma digital. Ou seja, em que o atendimento se dê do começo ao fim do processo por meio de comunicação eletrônica, videoaudiências, quando necessário, utilização de métodos de comunicação eletrônicos, aplicativos, sites, e fazendo assim com que aquele que precisa do serviço judiciário não precise se deslocar até o fórum ou até um fórum ou algum outro local para poder ser atendido. É claro que também são previstas medidas para aqueles que, por ainda não estarem 100% incluídos digitalmente, precisem de alguma forma de auxílio para esse acesso. Entre os motivos apontados na resolução estão as mudanças nas relações e nos processos de trabalho por conta da transformação digital. E também o fato de que a tramitação de processos em meio eletrônico promove o aumento da celeridade e eficiência. Os resultados do juízo 100% digital serão acompanhados através de indicadores de produtividade. Depois de um ano, os tribunais que adotaram o projeto poderão optar pela manutenção, descontinuidade ou ampliação. Vamos ver agora o que mais foi notícia no estado. Em Itajaí, um vazamento de oxigênio líquido refrigerado foi registrado nessa madrugada no Hospital Marieta Conder-Morhausen. Os bombeiros foram chamados para conter o risco de explosão e dissipar a nuvem de vapor. Tentaram fechar a válvula, mas como estava congelada, não conseguiram. A empresa responsável pelo cilindro foi chamada e aí sim o vazamento foi controlado. A assessoria de imprensa do hospital informou que o atendimento na unidade segue normal. Em Florianópolis, uma mulher ficou gravemente ferida depois de um acidente entre uma moto e um carro na SC 401, no norte da ilha. A vítima era passageira da motocicleta que pegou fogo depois da batida. Já a motorista do carro envolvido no acidente foi presa em flagrante por estar dirigindo embriagada. No final da tarde de ontem, a Polícia Rodoviária Federal recebeu a informação de que uma mulher em trabalho de parto estava se deslocando para o hospital pela BR-101. Ela estava com o marido. Os policiais acompanharam eles pelo trajeto, mas durante a escolta, o homem estacionou o carro no pátio de um posto de combustível e a criança nasceu ali mesmo. Logo em seguida, a viatura continuou acompanhando a família até o hospital e já tinha uma equipe de enfermeiros à espera. A bebê Isis e a mãe Maria Eduarda estão bem. Hoje vão passar o primeiro Natal em família. Bora para a previsão para o dia de Natal em Santa Catarina. Praticamente nenhuma mudança para amanhã. Esse 25 de dezembro vai ser com pouquíssimas nuvens, sol dominando geral o dia todo no oeste e também no meio-oeste. A Serra e o Sul também vão continuar no time do tempo firmeza.
E a chuva, se acontecer, vai ser do jeito que a gente viu essa semana. Só no litoral e áreas próximas. E só nos extremos do dia, ou seja, comecinho da manhã e final da tarde mais para a noite. Além disso, gente, é uma chuvinha isolada e fraca. Calor acima dos 30 graus amanhã de tarde no oeste e temperaturas mais agradáveis, vejam vocês, na faixa leste. O fim de semana vai seguir essa linha, tanto no sábado quanto no domingo. Para os lados do oeste, o sol vai aparecer, bem acompanhado de poucas nuvens. Já no litoral e áreas próximas, de novo, sol e muitas nuvens e chance de uma chuva muito isolada, principalmente no fim dos 2 dias. Temperaturas em elevação durante as tardes, perto dos 30 graus em grande parte do estado, passando um pouco disso no oeste. No Vale do Itajaí, um idoso foi preso por suspeita de abusar de uma menina de 6 anos de idade. A garota usou um celular e conseguiu filmar esses abusos. Tiago Toscani. Fabiano, esse caso aconteceu na cidade de Ascurra, aqui no Vale. O homem de 65 anos de idade teria abusado dessa criança de 6 anos no começo desse mês. A avó da menina tinha um relacionamento com ele. Os policiais passaram a investigar o caso depois de receberem um vídeo que a própria criança conseguiu gravar com o celular onde esse homem cometia os abusos. Depois de identificar a família, o delegado responsável pediu a prisão preventiva do suspeito. Ele foi preso ontem à noite. Quando os policiais o encontraram, ele estava tentando se esconder na casa de um amigo. E segundo a polícia, não foi a primeira vez que o homem cometeu um crime desse tipo. Ele já tinha sido preso em flagrante por estupro contra uma adolescente no ano de 2012. Depois da prisão, ele foi encaminhado ao Presídio Regional de Blumenau, onde permanece à disposição da Justiça. Tiago Toscani para o NSC Notícias. A Divisão de Investigação Criminal de Criciúma divulgou um balanço que mostra a queda no número de crimes com mortes violentas na cidade. O Pedro Garcia tem os detalhes. Fabiana, este ano Criciúma teve uma queda de 55% no número de homicídios comparado com o ano passado. Esse é o menor índice desde 2014, quando foi criada a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa aqui na cidade. No ano passado foram registrados 20 homicídios em Criciúma. 17 deles foram esclarecidos. Neste ano, até agora, foram 9. Segundo a Polícia Civil, todos eles também foram resolvidos. 6 pessoas foram presas preventivamente e 6 adolescentes internados por suspeita de participação nesses assassinatos. Já em relação ao latrocínio, que é o roubo seguido de morte, no ano passado foram registrados 2. Um deles foi esclarecido. Já neste ano, a cidade não registrou nenhum. Este é o 4º ano seguido que Criciúma atinge nível igual ou menor de 10 homicídios e latrocínios por 100 mil habitantes, o que, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, é um índice considerado aceitável. Fabiá. A seguir, funcionários de um hospital do estado usam a música para alegrar este Natal de quem está em tratamento. E as iniciativas solidárias que fazem bem danado, tanto para quem faz como para quem recebe. Está quase chegando a hora da ceia de Natal e, neste momento, o trânsito é considerado muito tranquilo em todo o estado. A gente vai ao vivo até a SC 401, que é a rodovia mais movimentada de Santa Catarina, conversar com a Marina Dal Castanher. Marina, por enquanto está tudo calmo, né? Boa noite. Tá sim, Fabiana, boa noite para você, para todos que nos acompanham. Um movimento muito tranquilo em todo o estado. Essa é a tendência do feriado de Natal, né? Eu falo ao vivo da SC 401, que dá acesso ao norte da ilha, para as praias muito frequentadas pelos turistas, Jurerê, Canasvieiras, Ingleses. A tendência é que amanhã o movimento também seja bastante tranquilo aqui em Santa Catarina, mas o fluxo deve começar a aumentar a partir do dia 26. A Polícia Militar Rodoviária acredita até que o movimento este ano vai ser de 10% a 20% maior do que do mesmo período do ano passado. Isso porque muitos catarinenses preferiram continuar aqui no estado, circular por aqui e não viajar. A Polícia Rodoviária Federal intensificou a fiscalização desde sábado, principalmente nas rodovias que dão acesso ao litoral catarinense, onde o movimento, claro, vai ser muito maior. A dica para quem quer ir fugir do trânsito é sair bem cedinho de casa ao amanhecer, claro, com muita responsabilidade e cautela, para passar um Natal tranquilo. Fabiana,
Um ótimo Natal para você, para toda a nossa audiência. Para todos nós. Obrigado, Marina. Olha, em Jaraguá do Sul, no norte do estado, um Papai Noel desceu por uma das paredes do Hospital e Maternidade Jaraguá, numa altura de 6 andares, para alegrar os pacientes internados. Ele chamou a atenção de pacientes e funcionários que estavam no local. Várias pessoas foram até as janelas e algumas delas até foram ao pátio, só para aplaudirem aí a façanha do bom velhinho. Olha, a música tem levado um alento para os pacientes, acompanhantes e profissionais do Hospital São José de Criciúma. Por meio de uma iniciativa dos próprios colaboradores da unidade, foram apresentadas canções em diversos setores aí do Natal. As músicas falam da importância do Natal, da fé e levam momentos de alegria pelos corredores aí em meio à pandemia. Essa ação aconteceu em 2 dias em diversos horários. Os ensaios dos funcionários foram feitos por 1 mês, mais ou menos aí. E a ideia era fazer as apresentações como uma surpresa para presentear todos que estão no hospital neste momento. Olha, e o verdadeiro espírito do dia de hoje é poder fazer o bem para o próximo. No oeste do estado, algumas iniciativas voluntárias têm distribuído brinquedos para crianças carentes. É tempo de celebrar a vida e também de solidariedade. O ano não foi nada fácil. A sorte é que tem muita gente disposta a pensar e fazer pelo outro. A gente recebe doações de brinquedos e doces de toda a nossa comunidade para estar entregando às crianças carentes do nosso município. E esse ano vai ser mais especial ainda, porque devido à pandemia, não é um momento fácil para ninguém e a gente vai poder levar alegria para as crianças da nossa cidade. Não à toa existe a frase: quanto mais felicidade você compartilha, mais feliz há de ficar. É esse o sentimento da família do Erno, que mais uma vez transformou o Natal de muitas crianças carentes de Chapecó. O Erno é bombeiro aposentado e teve a ideia de construir esses carrinhos e doá-los. Todos feitos à mão, um por um, desde o molde até a pintura. Mais uma vez, este ano fizemos o projeto dos carrinhos do bombeiro, onde vamos atender aproximadamente 150 crianças, distribuindo os carrinhos e também doces que nós arrecadamos com alguns amigos, alguns parceiros que embarcaram conosco nesta ideia. Como gentileza gera gentileza, a Keila se uniu ao projeto da família do Erno e confeccionou, com o apoio das amigas durante os intervalos do trabalho, essas bonequinhas de pano. Carinho em cada detalhe. Elas são lindas, são uma gracinha. A gente até colocou cheirinho nelas de bebê pra gente entregar para as crianças. Acho que foi uma coisa, algo de coração mesmo. Então todas elas são feitas com muito amor e muito carinho. Tanto os carrinhos quanto as bonecas foram doados nesta semana. Com todo o cuidado necessário, os voluntários arrancaram sorrisos. Como é que é seu nome, cara? João Emanuel. O Panel tem um presentinho para você, um docinho e um caminhão do bombeiro. Solidariedade que se espalha por todos os cantos e não só agora. Foi assim o ano inteiro, principalmente com a chegada da pandemia. A Casa de Auxílio, ela nasceu há 9 meses a partir de um outro projeto que nós temos na rodoviária de Chapecó, no estacionamento, há 3 anos. Nesse projeto já foram distribuídos em torno de 6 mil lanches, tá? Distribuição de roupas, calçados, cobertores, né? E aí chegou um determinado momento que nós precisávamos de um espaço para guardar essas doações que a gente recebia no decorrer do ano. Essa oportunidade surgiu quando eu decidi abrir o quintal da minha casa para isso. Como funciona a Casa de Auxílio? Ela funciona através de uma equipe de voluntários que estão aqui atendendo as pessoas, fazendo o cadastramento, todos os sábados das 14 às 18 horas. Agora, os voluntários preparam as doações natalinas para levar um pouco de alento a quem mais precisa, para que no fim todos tenhamos um Feliz Natal. Feliz Natal! É isso, e a gente deseja também a todos um Feliz Natal com muita saúde. E encerramos com um clipe que a gente fez usando alguns dos vídeos enviados para o movimento da NSC Quem Ama Cuida. Uma boa noite, a gente se vê amanhã. Quem ama, cuida. E eu cuido muito bem dele. Agora ele está saindo, está colocando a máscara. Antes colocou álcool gel na mão, passou álcool gel na mão. Eu faço tudo o que pede, todos os cuidados que pede
essa doença para fazer, né? Nós temos que nos cuidar. Nós sempre usamos máscara, porque a gente tem que cuidar. O Covid está aí, está pegando todo mundo. Pessoas, quando sair de casa, usa máscara. E quando voltar para casa, a gente vai fazer qualquer coisa, lava a mão e a gente vai direto pro banho. Oi, prof, tô com saudade de você. Então, tô quase terminando o meu tema vou entregar pra você e cuidado com o coronavírus. Eu gosto muito de você, te amo, beijo. MSC Notícias. Oferecimento Queres. Baixe o app e faça um empréstimo pessoal. Dinheiro na conta. E Empresas Radar. Serviços especializados para sua empresa ou patrimônio.